20 de setembro, hoje é sábado, a igreja celebra a memória de Santo André Kim Taegon, presbítero, e Paulo Chong Hassang, leigo, e vários companheiros mártires. São os mártires da Coreia, lá do século XVIII. Vamos ao evangelho de hoje, Lucas capítulo 8, versículo de 4 a 15, diz assim: Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvam. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvindo com um coração bom e generoso, conservam e perseveram. Irmãos e irmãs, Jesus aqui, nessa altura do Evangelho, ele está como que fazendo uma análise, uma explicação para os seus discípulos do que é que vinha acontecendo com o ministério de Jesus. Jesus tinha feito milagres, Jesus estava popular e famoso, todo mundo dava like, né? Todo mundo se inscrevia, todo mundo seguia no Instagram. E aí, os discípulos iam vendo, Jesus ia vendo, a multidão via, que pessoas perseveravam, pessoas já não vinham mais, pessoas cada vez mais mudavam, pessoas não mudavam nada. Esse é um mistério de sempre, dentro da igreja, na evangelização. Pessoas que evoluem, pessoas que travam, pessoas que vão rápido, pessoas que vão devagar, pessoas que desistem, pessoas que nem mesmo acolhem a palavra de Jesus, o seu evangelho, né? Mas veja, a palavra é a mesma para todos, né? Jesus pregou e é o mesmo Jesus pregando para todo mundo. Por que efeitos tão diferentes? A questão é a terra que acolhe, é o coração que acolhe, né? Hoje celebramos os mártires da Coreia, lá nos idos, né, do século XVIII, XIX. Veja, diante do mesmo Jesus, alguém está disponível a morrer por Jesus, por causa de Jesus, alguém quer matar contra Jesus. Mesma semente, mesmo nome, mesma mensagem, efeitos tão diferentes. E aqui os discípulos, e cada um de nós também, somos convidados a olhar para a terra do nosso coração. E aí Jesus mesmo conta a parábola, Jesus mesmo explica e se apresenta. Ele é o semeador que saiu a semear a sua semente e ele lança a semente livremente. Jesus não espera a gente mudar para nos evangelizar. Ele nos evangeliza para que mudemos, né? Então o evangelho não é para quem é bom, o evangelho é para nos tornar bons. A igreja não é para quem é bom, a igreja é para quem quer ser bom. Então o evangelho ele é para todos. Agora, se vai dar fruto ou não vai dar fruto, eu preciso corresponder a isso. Entender a graça de estar sendo semeado por uma palavra que é palavra de salvação, palavra eterna, e querer corresponder a isso. E aí Jesus explica, então, né, várias imagens. A semente que cai sobre pedra, a semente que brota só um pouquinho, logo morre. A semente que brota e na hora de dar fruto, a árvorezinha parece que morre porque espinhos sobem ali. E aí os discípulos vão perguntar para Jesus o significado da parábola e Jesus mesmo vai explicar para nós. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Então a palavra que nós escutamos todos os dias, ela é uma semente que pode dar 30 frutos. Uma semente pode dar 60, 90, 100 frutos. Sabe, minha gente, quando você escuta a palavra de Deus,
quando alguém prega a palavra de Deus, nós estamos diante de algo muito poderoso. Uma palavra, uma semente, uma verdade pode influenciar 30, 60, 90 momentos diferentes da sua vida. Pode te ajudar em 100, 60 situações diferentes da sua vida. Pode te trazer 30, 100 bênçãos, uma palavra entendida. Uma palavra bem enraizada na nossa vida pode nos proteger de 30, 60, 90, 100 perigos na vida. É por isso que toda palavra tem que ser escutada com muita atenção, tem que ser pregada com muita atenção, sabe? Porque é dramático esse momento. O momento em que uma semente está sendo lançada na terra. Às vezes a gente faz isso com tanto desleixo, tanto a terra quanto a semente. Não, aquilo é poderoso, porque é uma semente que vem de Deus. E aí Jesus diz, os que estão à beira do caminho são aqueles que escutaram. Olha a tentação, vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem, se salvem. O diabo trabalha contra a nossa fé, perturba a nossa inteligência. E aqui está uma etapa, a gente precisa estudar a fé. Porque tudo aquilo que você está escutando, mas não está entendendo, está entendendo, está acontecendo. O inimigo vem e rouba. Né? Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Então, eles tiveram fé. Mas não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação, da perseguição, voltam atrás. Esses não têm esperança. Eles esperam do outro, eles esperam que todo mundo ajude, que todo mundo aplauda, eles não esperam de Deus. Eles não esperam na vida eterna, eles esperam dessa terra. Ah, tanto que eu rezo, nada dá certo para mim. A gente quer ser de Deus, parece que tudo fica difícil. As pessoas criticam. É porque você está colocando a esperança no ser humano, no dinheiro, na saúde. Coloque sua esperança em Deus e espere de Deus, e espere em Deus, e espere o céu. Na hora da tentação, da perseguição. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem a palavra, têm fé, acolhem com alegria, chega a brotar, eles têm uma esperança, mas lá na frente, vem de novo a purificação e a tentação. Com o passar do tempo, médio e longo prazo, né? São sufocados. Você já se sentiu sufocado? É muito ruim esse sentimento. São sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida e não chegam a... Vou até grifar com o meu verde Palmeiras aqui. Não chegam a amadurecer. Isso aqui é muito triste e para mim é o tipo de gente mais triste que tem. A pessoa que não chega a amadurecer, ela tinha tudo para ser uma bênção, mas ela não consegue amar. Veja, algumas pessoas têm dificuldade com a fé, algumas pessoas têm dificuldade com a esperança, outras têm dificuldade com amar. A pessoa tem tudo, Deus deu tudo para ela. Ela não consegue amar Deus de volta, ela não consegue amar o ser humano, se dispor à evangelização, porque está sufocado por preocupações como se Deus não soubesse e não pudesse cuidar. Está sufocado pela ilusão da riqueza, esquecendo de que adianta ganhar dinheiro e o mundo e perder a própria alma. Sufocado pelos prazeres da vida. E aqui não são só os prazeres pecaminosos, evidentemente. Prazeres da vida. Descansar, sono, feriadão na praia. Como a igreja tem almas burguesas, prazeres da vida. A pessoa tem inteligência, ela não tem escândalo, ela seria uma bênção para a comunidade dela. Mas ela, todo feriado, ela precisa viajar, ela precisa cuidar dela, ela não está disponível. Veja, meus irmãos, existe o pecado. Os pecados da carne, existem os pecados de uma vida bandida, né? Existem os pecados que você fala, não, padre, graças a Deus, eu não faço não. Mas existe o pecado de ser indisponível por falta de amor. Você é uma gracinha, você é um ser humano assim, você tem tudo. Mas você não está disponível porque sufocado com os prazeres da vida, e eu não estou falando aqui só de prazeres pecaminosos. Esse excesso de conforto, de zelo com si mesmo, também chega a ser pecado quando isso me torna indisponível a Deus e ao irmão. Sufocados pelos prazeres da vida. E aí qual é a imagem? Não chegam a amadurecer, são criancinhas, são adolescentezinhos, mimadinhos, que usam Deus para cuidar de si mesmo. Não se devolvem a Deus. 3 tipos de gente que está dentro da igreja, no qual a semente da palavra não está dando fruto. Mas também são 3 etapas da nossa própria vida interior e de fé. Aprender a ter fé, aprender a esperança e agora aprender a amar.
Aí Jesus fala de um quarto tipo de gente, que graças a Deus também tem dentro da igreja, mas também pode ser uma quarta etapa da minha vida. O que caiu em terra boa, né? São aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, ouvir aberto, ouvir de bom ânimo, ouvir com gosto, ouvir entendendo que é tão bom estar ouvindo isso. Às vezes as pessoas escutam a palavra de Deus, mas escutam com muita azedume, com muita distração. As pessoas vão na igreja com pressa, irritadiças. Só você queria estar fazendo o que em casa? O que tem de melhor do que você estar nessa missa? Relaxa, cara. Abre o coração, filho. Entendeu? Eu sei que muitas mulheres colocam seus maridos, meio que à força, até para me escutar, sobretudo na hora do café da manhã. E talvez o senhor tá aí mastigando, chega e fala, você vai quebrar os dentes, a cara emburrada, dá um sorriso pra tua esposa. Você tem uma esposa que quer ouvir um padre, olha que benção que o senhor tem na sua vida. Sabe, daqui a pouco o senhor vai ver STF, daqui a pouco o senhor vai ver, essas coisas não vão sair daí. Sabe, coloca um pouco mais de coração bom e generoso, daqui a pouco você vai ver as fofocas, daqui a pouco você vai ver vídeo de futebol, não vai sair daí. Não é? Coração bom e generoso. Por quê? Porque a palavra que estou ouvindo abençoa a minha vida, então eu vou ser bom e generoso com ela, vou me desligar de outras coisas. Um coração bom e generoso. Ter um coração bom e generoso com a semente da palavra. O que mais eles fazem? Conservam a palavra, guardam dentro de si, conservam. Não é jogar no fundo da gaveta, é conservar pela oração, pela meditação, pela memória, por isso que eu sempre brinco, vou grifar com o meu verde Palmeiras, isso ajuda a conservar. Eu sou meio fotográfico com as coisas, ó. Você sabe que eu tenho dificuldade de decorar versículo bíblico. Eu só sei que está em Mateus, no alto da par, pintado de verde. É isso que eu sei. Eu vou lá e acho. Conserva, até na memória. É importante ter a palavra viva dentro de nós. Conservam a palavra. Mas aí faz o quê? Verde Palmeiras, né? Dão fruto. E onde é que está o fruto? Na perseverança. Dão fruto na perseverança. Perseverar. Jesus merece que eu persevere. Jesus merece, ó, o suor. Jesus merece. Talvez você tenha perseverado em favor de tanta coisa e de tantos, por que não persevera por Jesus? Jesus vale a perseverança e dão os frutos, o fruto do evangelho, que vai dar em vida eterna, né? O fruto de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o reino. Hoje é dia de mártires. Eles deram fruto na perseverança. E nós estamos nesse tempo de Quaresma São Miguel, justamente para isso. Quem como Deus? Ninguém como Deus, para limpar o terreno do nosso coração pela força da sua palavra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.